Fala pessoal, beleza? Voltando aqui com a nossa programação, dando continuidade ao que eu tinha dito no vídeo passado, que eu ia falar sobre interações ecológicas, chegou a hora. E para deixar mais didático essa aula, eu resolvi então dividi-la em diversas partes, não sei quantas partes ainda. A primeira parte, sobre interações ecológicas, eu vou falar sobre interações intraespecíficas positivas, ou como a tia Maricota ensinou no terceiro ano ou nos outros anos, as interações ecológicas ou biológicas harmônicas intraespecíficas, ou seja, entre a mesma espécie. Bem, vamos lá, hoje com a ajuda do meu cursor. O que são interações biológicas? Para entender o que são interações biológicas, primeiro nós temos que entender o que são interações. Bem, interações são ações recíprocas entre determinados organismos, entre organismos e meios abióticos, meios abióticos e abióticos. Assim se dá a interação, são ações recíprocas. Vou dar apenas um exemplo, porque só falando um pouco, eu já tinha gravado esse vídeo, mas ele ficou muito longo, e quando eu upei, o YouTube me retirou esse vídeo. Então, eu vou deixar mais sucinto possível. Bem, aqui, vamos pegar de exemplo o caso do leão e das zebras. Bem, aqui há uma relação, há uma interação entre esses dois animais. Okay? O leão, ele caça a zebra e a zebra acaba se tornando a presa do leão. Ou seja, é uma relação de predação, ok? Onde o leão desempenha um papel de predador e a zebra o papel de presa. Vocês estão vendo que aqui tem uma certa relação entre os dois, há uma interação entre eles. No caso, uma predação. Beleza? Aqui diversos outros exemplos, aqui por exemplo no caso da abelha e da flor, mutualismo do pernilongo junto com o humano, parasitismo, sociedades, comensalismos, competição, outra predação e por aí vai. Bem, mas quais são os tipos de interação? Agora que nós sabemos que interações são ações recíprocas entre os organismos, aqui no nosso caso como é ecológico, ações recíprocas entre os organismos que nós estamos estudando, nós temos que saber que existem dois tipos diferentes de interações: a interação intraespecífica e a interação interespecífica. Quando você pega o prefixo intra e inter, há uma diferenciação. Intra, quando você fala intra, é dentro da mesma, podemos dizer, da mesma esfera. Aqui no caso, intraespecífica, dentro da mesma espécie. Ou seja, vamos ter, podemos dizer, temos dois leões competindo por uma parceira, uma leoa. Ok? Isso vai ser uma relação de competição intraespecífica. Ok? E dentro dessas divisões intra e interespecíficas, nós temos relações positivas e negativas. Mas como eu tinha dito antes, a dona Maricota deve ter ensinado para vocês. Relações positivas são harmônicas e relações negativas são desarmônicas. Ok? Mas relações positivas, o que são elas? Relações positivas são quando um organismo ganha e o outro ou ele ganha também ou ele permanece neutro ante aquela situação. Ok? Não há organismo que perca ante essa interação, certo? Se um organismo já perder, já é uma relação negativa, ou como a tia Maricota falou, desarmônica, certo? Então, recapitulando, interações positivas são relações onde nenhum dos organismos envolvidos perde, e relações negativas onde pelo menos um organismo perde, ok? O próximo. Relações intraespecíficas. Como eu tinha dito, são relações, essas interações na mesma espécie. Na mesma espécie, ela vai se interagir entre si de diversas maneiras, claro. Na mesma espécie, nós temos interações positivas e negativas.
Interações positivas entre as mesmas espécies, eu vou me focar nessas duas, que são as sociedades e as colônias, ok? São positivas porque todos os organismos ou eles permanecem neutros ante a interação, ou eles vão ganhar. No caso das sociedades, como o caso de formigas, abelhas, cupins, que são sociedades altamente hierárquicas, são sociedades com castas, essa interação positiva vai formando uma espécie de corrente. Por exemplo, as formigas, temos soldados, os soldados são responsáveis pela proteção, as operárias pelo alimento. Então há uma diferença. E se vocês estão me entendendo, as operárias vão proteger, enquanto os soldados vão proteger, enquanto as operárias vão focar no alimento. E nisso uma ajuda a outra, é uma relação de ajuda ali, ok? O mesmo acontece com abelhas e cupins. Em colônias do mar, em caravelas, ou esponjas do mar, ou caravelas, desculpe, há uma relação de colônia. Mas qual é a diferença entre sociedade e colônia? Em colônia, geralmente, os organismos estão anatomicamente ligados entre si, ok? Pode ser no caso de estolão, como o caso da esponja do mar, as caravelas portuguesas, que estão ligadas parecendo apenas um único organismo ali, certo? É a única diferença entre sociedades e colônias, mas também pode não haver divisão de trabalho, como no caso das esponjas do mar, mas no caso das caravelas portuguesas, há divisão de trabalho entre elas, ok? Vamos agora às negativas. As negativas, só salientando que pelo menos um indivíduo vai perder. No caso das interespecíficas negativas, nós temos canibalismo, que é o que acontece em louva-deuses, aranhas, que depois da cópula, a aranha, aqui mais especificamente a viúva negra, ela vai devorar o seu parceiro para conseguir alimento para os ovos, por assim dizer. E a competição, como eu tinha dito naquela figura, pode ser por parceiros, por significação, alimento, espaço, apenas para mostrar quem é o mais forte, não necessariamente procurando uma parceira, e por aí vai. Eu estou passando rápido essa parte porque eu vou explicar melhor mais à frente. E vamos aprofundar um pouco nessas relações intraespecíficas, tanto positivas quanto negativas. Mas nesse primeiro vídeo, nós vamos pegar apenas a parte positiva dessa interação, porque senão vou me alongar demais e o YouTube vai tirar mais um vídeo meu. Bem, interações intraespecíficas positivas. Nós temos, como eu tinha dito, dois tipos principais, que são colônias e sociedades, ok? Qual é a diferença entre as duas? Na colônia, os organismos estão ligados anatomicamente, ou seja, estão ligados entre si, como se fosse uma corrente, certo? E nessa parte podem ter divisão ou não, nos remete a essa parte de isomórfica e heteromórfica, ok? Então, a colônia pode ser dividida em isomórfica e heteromórfica. Sociedades também, mas para todos os casos, a maioria das sociedades são sociedades heteromórficas. Então, vamos nos salientar nelas. Bem, uma colônia isomórfica, não existe uma divisão de trabalho. Todos os organismos fazem a mesma coisa. Pense como se todos fossem programados uma sociedade onde todos fizessem a mesma coisa. Que só existissem caçadores, por exemplo, assim. Todos são ligados e nenhum sabe fazer mais nada. Eles apenas dividem o trabalho na mesma área, ou seja, todos são caçadores, ok? E um exemplo dessa colônia isomórfica, nós temos as esponjas do mar, que são organismos filtradores, por aí vai. Não vou me ater muito, gente, eu tô falando muito rápido, porque senão não dá tempo de eu falar tudo. Outro vídeo tinha ficado com quase 22 minutos, e o YouTube tirou, assim, nem mandou mensagem nem nada, mas tudo bem. Bem, e as colônias heteromórficas, onde há uma divisão de trabalho. Um exemplo muito claro disso é esse organismo aqui. Estão vendo? É chamada caravela portuguesa.
mas aí só tem um organismo, aí é só um. Não, aqui são no mínimo 4. Até agora, pelo que eu li, pesquisei para escrever isso, são 4 organismos, ok? Vivendo numa colônia heteromórfica. Bem, nós temos o pneumatóforo, que é esse organismo aqui responsável pela natação e pela flutuação da caravela, ou seja, dessa colônia. Nós temos os organismos chamados gonozoides, ok? Gonóforos, eu acho que se chama, né? Gonóforo e gastrozoides, ok? Ok, os gonóforos são responsáveis pela reprodução de todos os outros organismos. E enquanto os gastrozoides são responsáveis pela alimentação. E nisso também nós temos os quinidócitos. Os quinidócitos são responsáveis pela defesa, ok? E todos eles vivem nessa mesma colônia que parece um indivíduo só. São ligados anatomicamente, pertencem a uma única colônia, mas existe uma divisão de trabalho. Bem, agora as intraespecíficas positivas. Agora vamos chegar na parte de sociedade, ok? Nas sociedades há divisão, na maioria das vezes há uma divisão de trabalho. As castas geralmente são bem definidas, os organismos se auxiliam, como eu disse antes, um auxilia o outro na busca. E geralmente em torno de uma espécie, o rei, rainha, macho ou fêmea alfa, e assim vai. Bem, vamos pegar aqui esse exemplo. Aqui dá pra ver, não sei se vocês estão reparando bem, aqui tá um pouco trêmulo. Aqui é chamado de dança das abelhas. Eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo não mostrando elas dançando, porque eu não tenho o apiário. Mas podemos colocar alguns vídeos da internet e tal, e explicando o que elas estão fazendo, ok? Bem, a divisão de trabalho. No caso das abelhas, nós temos a operária, o zangão e a rainha. A operária é responsável pelo alimento, de cuidar da prole, de montar as colmeias. A rainha é responsável pela reprodução da colônia, por botar ovo apenas. E o zangão, não por botar ovo apenas, tem mais algumas coisinhas, mas falar mais pra frente, claro. E o zangão também pela reprodução dos organismos, certo? Vamos lá? E aqui, geralmente quando você pega a sociedade, onde há uma divisão de trabalho, cada casta, ela é definida, ela é anatomicamente feita para aquela casta. Como assim? Por exemplo, a abelha é a rainha, geralmente ela é maior, porque para botar ovos, geralmente ela vai precisar de muita energia, e com corpo maior ela vai ter mais energia para botar os ovos e tal, certo? O zangão tem um tamanho um pouco maior que a operária. Isso não tem alguma explicação, pelo menos que eu conheça por enquanto. Qualquer coisa depois eu coloco aqui um adendo. E a operária, ela é um pouco menor, já que ela não precisa de tanta energia para botar os ovos, então ela não precisa ter um corpo maior para armazenar mais energia, certo? Lembrando que se isso estiver errado, eu vou colocar aqui embaixo que está errado, ok? Eu vou pesquisar depois. Bem, aqui nós já temos casos de formigas, onde nós temos uma princesa, olha só que lindinha, uma operária e um soldado. O soldado geralmente é maior, mais forte que as operárias, porque ele tem a função de defesa do ninho, e ele auxilia também as operárias, ok? E a princesa, ela ainda é uma princesa, não é uma rainha, porque ainda não copulou, certo? Vamos lá, próximo. Creio que esse é o último slide. E no próximo vídeo, ainda não, vou esperar um pouco. Vamos aqui dar os recadinhos. Então, as interações negativas ficam para o próximo vídeo. Se gostou, comente. Se não gostou, comente também. E por aí vai. Valeu, pessoal. E para o próximo vídeo, um artigo científico. Eu vou ler.
Esse artigo que eu já peguei faz muito tempo, ainda não tive coragem de ler, que fala sobre, como que eu posso falar, uma deficiência cognitiva da performance do homem quando ele conversa com uma mulher antecipadamente em uma interação. Eu acho que tem tudo a ver com essa parte de interação ecológica, só que entra uma parte na psicobiologia, uma parte na sociologia e tal. E vamos que vamos, gente. O artigo é esse, não vou me arriscar a falar em inglês. The mere anticipation of an interaction with a woman can impair men's cognitive performance. Não vou me arriscar a falar assim. Então, até o próximo vídeo e valeu, gente!